Voltamos com Ruth Melo e Luísa Martins. Na Universidade da PUC do Rio Grande do Sul, foram implementadas 7 disciplinas que utilizam a metodologia do programa Erasmus Plus, impactando 230 alunos. Na matéria a seguir, o professor Lucas Moracina explica de que forma isso foi feito. Vamos ver. Nós primeiramente desenvolvemos conceitos relacionados a empreendedorismo e inovação social. Logo após, nós desenvolvemos as competências necessárias, para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação social. E por último, nós desenvolvemos uma caixa de ferramentas que traz muitas ferramentas de apoio à promoção do empreendedorismo e da inovação social. Bom, após esse desenvolvimento que é mais teórico, o que nós fizemos? Nós fizemos uma capacitação para os professores que iriam implantar os cursos piloto. Para isso, foi desenvolvida uma capacitação, em parte, online e terminando numa capacitação presencial. O interessante de comentar é que essa nova abordagem, olhando para organizações sociais, fez com que as disciplinas fossem vistas de uma forma completamente diferente. Onde antes disciplinas que nós já utilizávamos o programa Service Learning, já estavam próximos de empresas, tiveram uma nova abordagem com organizações sociais, onde nós atendemos algumas ONGs, algumas associações, algumas empresas com impacto social, onde no desenvolvimento do projeto, os alunos acabaram desenvolvendo muito mais do que desenvolviam antes. Por quê? Porque eles conseguiam ser impactados por essas organizações, eles conseguiam ver o valor que os trabalhos que eles estavam desenvolvendo para a sociedade. No Rio, a gente teve 5 disciplinas, não foi isso? E conta pra gente um pouquinho mais como é que foi esse processo, um pouco das disciplinas, o que rolou de troca nesse período. Dessas 5 disciplinas, 2 do Departamento de Pedagogia da PUC, de Educação da PUC, e as outras 3 ligadas ao empreendedorismo. Uma do Departamento de Design, outra de Psicologia e outra do Departamento de Administração. Essa do Administração se chama Planejamento e Empreendimentos Sociais, é a que eu ministro desde 2012. E ela, a partir da mudança que a gente fez, a gente fez um processo de apadrinhamento, os alunos atuam como consultores de projetos sociais de verdade, iniciativas sociais reais aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente teve a grata surpresa de ganhar um prêmio da ONU Brasil pelo Pacto Global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, Então foi muito gratificante e ajudou também a gente a irradiar, dizer o que a gente está fazendo e provocar outros professores também a pensar diferente, É que um dos desafios das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é justamente trabalhar essa questão da educação e da multiplicação dessas metodologias, E nesse caso específico também trabalhar essa proximidade maior dos alunos com a realidade, com os problemas da sociedade, se envolver um pouco mais. Como é que funciona, assim, depois que eles participam durante um semestre da sua disciplina, como é que funciona na prática, assim, como é que é essa metodologia de ensino? No segundo dia de aula, mais ou menos, eles têm um encontro com gestores, então os gestores fazem um pitch, fazem uma mini apresentação deles, da carreira deles e do qual é a proposta da iniciativa social, e aí desde movimento social, desde projetos de associação de moradores, desde ONGs consolidadas e outras ainda em nível de startup, Então eles fazem uma apresentação, o aluno gosta, faz um match, que a gente diz, faz um casamento de interesses, e aí durante um mês e meio, até a prova intermediária, o aluno fica validando um problema daquela organização social. É um processo de design thinking na veia, Então ele valida, tem esse momento clímax, que é o momento da prova intermediária, em que o gestor e a gente entende que eles vivenciaram aquele processo de imersão, problematização a contento, e aí mais um período, um mês e meio, eles têm para concluir o processo de ideação e de prototipação, de entrega de alguma intervenção de verdade, que eles possam validar e testar na própria organização social. Então eles atuam como consultores de organizações sociais reais, aplicando conceitos de planejamento, de empreendedorismo social. Que acaba sendo uma experiência bacana, de estar na universidade, podendo contribuir com o que está acontecendo e podendo depois contar essa história para o futuro, carregar essa experiência para o futuro. E isso é uma preocupação que a gente tem bastante lá no empreendedorismo da PUC, de em algum momento colocar eles em contato com o que é o mundo real mesmo. Se eu não vou entrar em contato com as organizações, como é que eu posso olhar para o mundo, olhar para o ambiente em que a gente vive e pensar, ok, existe um problema aqui.
Então, como é que eu faço para tentar resolver esse problema? Né? A nossa iniciativa, nosso pensamento de empreendedorismo tem muito mais a ver com resolução de problemas e propósito do que criação de negócio. Tá? Então, passa um pouco mais por aí. E coaduna muito, né, Luísa, com o que o aluno quer, né? O aluno quer pôr a mão na massa, quer entender o porquê daquele conteúdo, que ele, muitas vezes não vê a prática, né? Então, é também uma relação dialógica da universidade precisando se rever, se reposicionar e atender melhor os anseios desse aluno global, né, cidadão global. E das outras iniciativas dos outros departamentos, professores que você citou, funciona mais ou menos nessa mesma metodologia ou também são atividades diferentes? Em geral, né, Luísa, as matérias, a disciplina de empreendedorismo social são muito práticas, tem muito de teoria também, mas é muito validando o tempo todo na prática. Mas essas outras 4, né, que fizeram ano passado esse projeto com a gente e estão continuando a reaplicar a metodologia, cada professor fez a sua proposta de intervenção a partir da vivência do programa Erasmus Plus, né? O professor Rafael Zaremba e o professor Guilherme Toledo, também do Domínio Adicional, também fizeram suas inovações metodológicas, né, na disciplina deles. E, por exemplo, do Guilherme Toledo, um aluno de psicologia, que é o Edson Rodrigues, por exemplo, ele criou um projeto com outra amiga dele, que é roupas, né? Parte de roupas de afrodescendentes, ligando as lutas afrodescendentes do Rio de Janeiro. E se chama Cultua, e ele está vendendo online para todo o Brasil e já tem até algumas camisas vendidas lá em Berlim, que eu sei. O pessoal tirou foto e mandou. Dessa troca também que acontece entre os professores do Brasil com o restante do mundo, né? Essas metodologias se assemelham, de certa forma, na troca de experiência é possível identificar coisas que já estão sendo feitas ou que podem, na verdade, validar o que já estava acontecendo antes do programa? A gente no Brasil tem o Paulo Freire, que é o grande inspirador mundial de formas diferentes de se pensar a escola, processo de aprendizagem, né? Então, na verdade, quando a gente fez no programa Erasmus uma caixa de ferramentas com 45, né, instrumentos de aplicação em sala de aula, para o protagonismo juvenil, para a inovação social, para o empreendedorismo social, na verdade não são exatamente inovadoras essas práticas, né? A gente ressignificou, redesenhou para essa perspectiva dentro desse novo contexto mundial, né, que a gente vive aqui. Mas de verdade são práticas que já vinham sendo aplicadas, mas que ganham novo significado ao a gente fazer o aluno pensar na área social, na área ambiental. Mas enquanto métodos ativos de ensino já eram aplicados sim em outros contextos. A gente tem, desde mais ou menos os anos 2000, uma lógica de empreendedorismo que fala de sempre idas repetidas, que são processos de iteração no mundo real para validar uma informação que... A ideia é que tudo são hipóteses. Tudo que a gente pensa de possibilidade de intervenção são hipóteses que precisam ser validadas no mundo real. Então, quando a gente pensa em validação, quando a gente pensa em empreendedorismo social, como é que a gente aplica essas metodologias, como é que a gente sistematiza essas idas ao mundo real para a validação do modelo de negócios, principalmente pensando em intervenção social. Agora, voltando especificamente a essa questão da caixa de ferramentas, né? Porque as pessoas começam a tentar pensar a caixa de ferramenta, como é que isso funciona, assim, para o professor que não participou desse processo, de que forma isso está disponível para ele e para os que participaram, como é que também isso fica disponível como lá uma volta, como legado do programa? A caixa de ferramentas, ela é bilíngue, ela está em espanhol e inglês. É um site? É um site do programa Erasmus Plus Student for Change. Está aberto, ele vem junto com o livro e vem essa caixa de ferramenta com 45 instrumentos, né, de sala de aula. Está lindo, está bem rico, mas pena que não está em português ainda. A gente tem um projeto de versar para o português também, mas a versão é totalmente bilíngue em espanhol e em inglês, está lá aberta para o público. Para quem quiser acessar, para todos os professores de outras instituições. Agora, a gente acabou de voltar do México, a gente combinou que vai colocar cada ficha, né, uma ficha de protocolo de aplicação, né? Cada ficha dessa vai estar no Wikipedia, então vai estar mais aberta ainda, mais do que já está hoje. A gente vai contar um pouquinho mais sobre essa experiência de trabalhar com o mundo real no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.